Você lembra como antigamente as pessoas pesquisavam sobre si mesmas no Google? Você digitava seu nome em um mecanismo de busca e viu o que ela sabia sobre você. Bem, o equivalente moderno disso é fazer a mesma coisa, só que num chatbot, tipo o ChatGPT. Então, quando eu pergunto a um modelo de linguagem, como o ChatGPT, o Anthropic, o Claude ou o Google Gemini, quem é Guilherme Fafarão? Bem, a resposta vai variar muito, dependendo de qual modelo que eu estou perguntando, né? Se eu estou perguntando no Anthropic ou no ChatGPT, porque os diferentes modelos, eles têm diferentes conjuntos de dados de treinamento e diferentes datas de corte de conhecimento. Então, por exemplo, o que um determinado modelo sabe sobre mim, muda bastante do que o outro modelo sabe sobre mim. Mas como que a gente consegue melhorar a resposta desse modelo, né? Existem três maneiras, né? Vamos começar com o modelo aqui. E vamos ver como podemos melhorar a resposta. A primeira coisa que ele poderia fazer seria realizar uma busca por novos dados que não estavam em seu conjunto de dados de treinamento, ou seja, já foi feito o treinamento desse modelo, mas ele vai buscar algo além que não estava no seu conjunto de dados de treinamento, ou eram apenas dados que se tornaram disponíveis depois que o modelo terminou aquele treinamento naquela data. Então a gente consegue incorporar esses resultados da busca de volta à sua resposta. Esse é o que a gente chama de RAG, né? Ou geração aumentada por recuperação. Retrieval Augmented Generation. Esse é um método. Ou, por exemplo, poderíamos escolher agora um modelo especializado, um modelo que foi treinado em, digamos, transcrições dos meus vídeos do YouTube. Esse seria um que chamamos de fine tuning, um ajuste fino, que poderia fazer com que o modelo uma consulta específica melhor do que a gente está procurando. Ou seja, você consegue olhar meus mais de 200 vídeos no YouTube e saber exatamente o que eu falei nesses vídeos, por exemplo. Isso é um fine tuning. Ou talvez aqui a gente vai no LLM e saiba bastante sobre Guilherme Favarón no mundo. Mas vamos dizer que o modelo que a gente está se referindo, ele é o Guilherme Favarón que trabalha com inteligência artificial, em vez do Guilherme Favarón, que é um oftalmologista de Rio Preto. Eu já encontrei esse cara na internet. Bom, esse é um exemplo, por último, de engenharia de prompt. Essas três maneiras de obter melhores resultados no modelo de linguagem, cada um com seus prós e contras, é o que a gente vai falar nesse vídeo, ok? Vamos começar pelo RAG. Vamos decompor ele em partes, né? Primeiro, o R, da recuperação. A recuperação de informações externas, ou seja, além do que já está no modelo, a gente vai externamente buscar informações novas. Depois, a aumentação desse conjunto de informações. Isso é a aumentação do prompt original com as informações recuperadas adicionais. E, finalmente, a geração. RAG, a geração. Isso é a geração de uma resposta baseada em todo esse contexto enriquecido do modelo, mais as informações que foram adicionadas. Isso aí. Então, a gente pode pensar nisso dessa forma, ok? Começamos com uma consulta e a consulta entra em um modelo de linguagem grande, como o LLM, como o ChatGPT, por exemplo. Agora, o RAG, ele vai fazer, primeiro buscar em um conjunto de informações externas. Esse conjunto cheio de dados, algum tipo de dado. E agora talvez sejam, por exemplo, documentos da sua empresa. Essa é eu tenho sido procurado bastante para falar sobre isso. Então, por exemplo, pode ser planilhas, PDFs, wikis internas, intranet, enfim, coisas assim. Mas diferentemente de um mecanismo de busca típico, que apenas combina palavras-chave, o RAG ele converte tanto a pergunta como a consulta, quanto todos os documentos, em algo chamado vetores, em incorporações vetoriais, ou vetorial embeddings. Então, todos são convertidos em vetores, essencialmente transformando palavras e frases longas listas de números, que capturam seu significado, aproximando o contexto específico. Então, quando você faz uma pergunta como qual foi o crescimento da receita da nossa empresa no último trimestre? O RAG ele encontra documentos que são matematicamente semelhantes em significado e a sua pergunta, mesmo que eles não usem exatamente as mesmas palavras. Então, por exemplo, ele pode encontrar documentos mencionando o desempenho do quarto trimestre ou vendas trimestrais, por exemplo. Esses não contêm a palavra crescimento de receita, mas são semanticamente semelhantes, vetorialmente próximos. Agora, uma vez que a RAG ele encontra informações relevantes, ele adiciona essa informação de volta à sua consulta original,
antes de passar para o modelo de linguagem. Ou seja, primeiro a gente faz o RAG, incorpora seu prompt e leva então para o modelo de linguagem. Certo? Em vez desse modelo apenas adivinhar com base nos seus dados de treinamento, ele vai agora considerar uma resposta que incorpora seus fatos e os números reais que você obteve por meio desse RAG. Isso torna, obviamente, o RAG particularmente valioso quando está procurando informações que estão atualizadas. E também é muito valioso quando você precisa adicionar informações que são específicas de domínio também. Mas, obviamente, há custos para isso. Então, por exemplo, você quer falar bastante sobre coisas específicas, sobre musculação, então, ou sobre alimentação, ou sobre questões jurídicas, sobre petições. Então, você adiciona por meio do RAG e aí você consegue incrementar o conhecimento deste modelo, acessando de informações atualizadas e precisas. Ou seja, isso que a gente chama de conhecimento de domínio de conhecimento, ok? Bom, mas obviamente tem o negativo desse lado também, que é o custo de desempenho para realizar tudo isso. Porque você tem essa etapa de recuperação, né, que você vai lá buscar informação, isso adiciona necessariamente latência, que é o que demora para fazer isso. E cada consulta, em comparação com um prompt simples, para o modelo, então o prompt ele passa a demorar mais e ele passa a ficar mais complexo para enviar para o modelo de linguagem. Também, obviamente, há custos de processamento disso, tanto do RAG, como do aumento do conjunto de informações que vão ser enviadas para o LLM, especialmente em volume de tokens. Então, se a gente pensa sobre o que a gente está fazendo, tendo que fazer aqui, né? A gente tem documentos que precisam ser incorporados, né, por sofrer incorporações vetoriais, vectorial embeddings, e precisamos armazenar essas informações em um banco de dados, né? Tudo isso necessariamente adiciona custo de processamento, tanto para buscar informação como para enviar para o modelo de IA, e também adiciona custo de infraestrutura para fazer a solução funcionar, mas não é nada de outro mundo. Bem, tudo bem até aqui? Agora vamos falar do Fine Tuning. Bom, você lembra como a gente discutiu sobre obter as melhores respostas sobre mim, o Guilherme Favaron, treinando o modelo especificamente em, digamos, transcrições dos meus vídeos, por exemplo. Isso já é o Fine Tuning em ação. Então, o que a gente faz? A gente pega um modelo, mais especificamente um modelo já existente, por exemplo, o GPT 4.1 da Meta, ou 4.5 da Meta. Esse modelo existente ele já tem um grande conhecimento, né? E a gente vai dar para ele um treinamento especializado adicional em um conjunto de dados focados, né? Então, ou seja, a gente vai modificar algumas coisas. Agora ele passa a ser especializado no que a gente quer desenvolver essa expertise particular. Durante esse fine tuning, a gente está atualizando os parâmetros internos do modelo através do treinamento adicional. A gente não apenas está trazendo novo conhecimento, mas a gente está mudando o conjunto da lógica de pensar deste modelo. A gente está mudando os pesos entre os diferentes neurônios deste modelo. Então, o modelo ele começa com alguns pesos, né, que é como a importância dentro de uma lógica, quanto cada neurônio pesa nas respostas, né, e proporcionalmente em relação aos demais. Afinal de contas, estamos falando do modelo probabilístico, né? Então, o modelo ele começa com algum peso e esses pesos foram otimizados durante seu pré-treinamento inicial, beleza? E à medida que a gente faz esse fine tuning, a gente está fazendo pequenos ajustes nos pesos desse modelo, usando o conjunto de dados especializados que a gente subiu lá, no caso, transcrição dos meus vídeos. Então, isso está sendo incorporado no próprio modelo. Agora, esse processo normalmente usa aprendizado supervisionado, onde te fornece pares de entradas e saídas que demonstram o tipo de resposta que a gente quer para esse modelo. Então, por exemplo, se a gente está fazendo um fine tuning para suporte técnico, a gente pode fornecer milhares de exemplos de consultas de clientes e quais seriam as respostas técnicas corretas, certo? E o modelo, então, ajusta seus pesos através da retropropagação. Ele vai falando, poxa, é isso que eu tenho que encontrar de resposta? Então eu vou ajustar meus pesos para que eu consiga acertar com maior probabilidade a resposta e minimizar a diferença entre a saída que eu tinha, que era prevista, e a resposta alvo, certo? Então a gente não está apenas ensinando novos fatos ao modelo, mas a gente está realmente modificando quando processa
quando ele processa essas informações, tá bom? O modelo está aprendendo a reconhecer padrões específicos desse novo domínio de atuação. Então, por exemplo, o Fine Tuning ele mostra a sua força quando você precisa particularmente de um modelo que tenha expertise profunda de domínio, tá bom? Então, domínio de conhecimento. E também é muito mais rápido, especificamente no momento de inferência, que a inferência que é quando? É alguma informação que vai lá buscar no modelo e o modelo retornar para a gente. Comparativa ao RAG, ele é muito mais rápido. Então, quando a gente insere em consultas, por exemplo, é muito mais rápido que o RAG, porque não precisa pesquisar dados externos, porque o conhecimento está incorporado nos pesos do modelo, e você não precisa manter um banco de dados vetorial separado, mas, obviamente, há algumas desvantagens nisso também. Há problemas aqui com a complexidade de treinamento de tudo, né? No caso desse Fine Tuning. Você vai precisar de muitos exemplos de treinamentos de alta qualidade. Também tem um problema com o custo computacional. Esse custo computacional para treinar esse modelo pode ser substancial e vai exigir um monte de GPUs. E também tem desafios relacionados à manutenção, porque diferente da RAG, onde você pode facilmente adicionar novos documentos a essa base de conhecimento, né, a qualquer momento, né, o Fine Tuning não funciona dessa forma. Atualizar o modelo com o Fine Tuning ele requer outra rodada de treinamento, então talvez o mais importante de tudo, há um risco de algo chamado que é o esquecimento catastrófico. Em vez de você melhorar o modelo, ele pode piorar. Algumas coisas estão sob seu controle no processo de Fine Tuning e outras não estão. E esquecimento catastrófico, ele é quando o modelo ele perde algumas de suas capacidades gerais quando está ocupado aprendendo essas novas especializadas, né? Então, por exemplo, ele para de acertar algumas respostas porque ele modulou tanto os seus pesos internos que ele passa a acertar só essa resposta que você treinou e os demais ele passa a errar muito. Por último, entrar na engenharia de prompt. Especificar, por exemplo, Guilherme Favaron, que trabalha com inteligência artificial, versus Guilherme Favaron, oftalmologista. Isso é engenharia de prompt, obviamente no nível mais básico, né? A engenharia de prompt ela vai muito além de simples clarificação. Então, vamos pensar sobre quando inserimos um prompt. O modelo ele recebe esse prompt, aquela informação que a gente escreve lá no chat GPT, e processa através de uma série de camadas, que eu mencionei anteriormente. E essas camadas são essencialmente mecanismos de atenção e cada um se concentra em diferentes aspectos do texto do seu prompt que você fez o input. E ao incluir elementos específicos do seu prompt, como por exemplo o contexto, ou você quer que o formato que apareça, ou anexos que você coloca também, você está direcionando a atenção do modelo para os padrões relevantes que ele aprendeu durante o treinamento. Atenção aqui nesse caso, ele refere-se mais a um mecanismo de processamento que foi inventado pelo Google em 2018, no artigo Attention is All You Need. Eu acredito que eu já falei sobre isso no meu blog, vou deixar o link aqui no vídeo também. Então, um mecanismo de atenção, mais do que atenção da forma como a gente está falando convencionalmente. Então, por exemplo, dizer ao modelo para pensar nisso passo a passo ativa padrões que ele aprendeu com dados de treinamento, onde o raciocínio metódico levou a resultados obviamente precisos, né, que a gente não gosta tanto de usar. Então, um prompt bem elaborado pode transformar a saída de um modelo sem qualquer treinamento adicional ou sem recuperação dos dados do RAG. Então, por exemplo, pega um prompt assim, vamos lá, eu que uso bastante para programação e criação de aplicativos e fazer automações com inteligência artificial. Se eu colocasse lá, esse código é seguro? Obviamente que é um prompt horrível, né? Um prompt engenheirado, né, não poderia, obviamente, ser assim. Inclusive, eu vou deixar um guia de engenharia de prompt no link na descrição desse vídeo, ok? É muito mais detalhado que simplesmente escrever, tal como mencionei. Agora, a gente não mudou o modelo, não adiciona novos dados, apenas ativamos melhor essa capacidade existentes. Isso é o que a engenharia de prompt permite que fazemos. Agora, os benefícios dessa engenharia de prompt são bastante óbvios, né? Um é que não precisamos mudar nenhuma das nossas infraestruturas, back-end, aqui porque não há mudanças de infra para fazer melhor prompt, né? Depende tudo do usuário.
por bom e por ruim. E há também o benefício de que, ao fazer isso, você obtém respostas imediatas e os resultados imediatos no que faz, né? A inferência e a latência são baixíssimas, velocidade e agilidade. Agilidade muito rápida e muito preciso, né? Quanto mais você acerta o seu prompt. A gente não precisa adicionar novos dados de treinamento ou qualquer tipo de processamento de dados. Mas é claro que há algumas limitações nisso também, né? A engenharia de prompt, né, eu gosto de dizer que ela é tanto uma arte quanto uma ciência. Há certamente uma boa quantidade de tentativas e erros desse tipo de processo para encontrar os prompts que são eficazes, né? E você também está limitado no que pode fazer aqui, né? Está limitado ao conhecimento existente, porque não pode realmente adicionar mais nada aqui, exceto os anexos, não é print screen que você pode adicionar também, mas isso também fica estático, entra e sai e fica por lá, e não adiciona nova camada de conhecimento ao modelo, apenas aquela janela de contexto. Bom, nenhuma quantidade adicional de engenharia de prompt vai ensinar informações verdadeiramente novas, tá ok? Você não vai ensinar o modelo nada que esteja desatualizado no modelo, ou seja, se o modelo está desatualizado de algo, numa janela de contexto você consegue subir a informação para mostrar que ele pode utilizar a informação mais recente. Mas o modelo em si, você não está atualizando, você está simplesmente trazendo aquela janela de contexto, aquele prompt que você está conversando com ele. Então, falamos agora sobre a RAG como sendo a opção e falamos também sobre o Fine Tuning como sendo a outra opção. E por último, a gente acabou de falar sobre a engenharia de prompt, que eu realmente falei sobre como essas três coisas distintas aqui, mas elas são comumente usadas em combinação, ok? A gente pode usar as três juntas. Então, por exemplo, considere um sistema de IA jurídico. O RAG ACE ele poderia recuperar casos específicos, decisões judiciais recentes, por exemplo. A engenharia de prompt poderia garantir que seguimos os formatos adequados de documentos legais ao solicitar isso. E o Fine Tuning pode ajudar o modelo a dominar a política específica da empresa, por exemplo. Eu quero dizer, basicamente, a gente pode pensar nisso dessa forma. Então, a gente pode pensar como a engenharia de prompt oferece flexibilidade, resultados imediatos, mas não pode estender o seu conhecimento, ok? O RAG, isso pode estender o conhecimento, fornece informações atualizadas, mas com sobrecarga computacional. Então, o Fine Tuning, isso permite a expertise profunda do domínio de conhecimento, mas requer recursos significativos de manutenção, recursos computacionais, no caso. Basicamente, trata-se de escolher os métodos que funcionam melhor para você.